Olá, caros telespectadores, eu sou o Pepe e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje vocês podem estar estranhando um pouco, faz tempo que eu não apareço, eu apareço raramente, mas essa semana eu acho que vocês vão me ver bastante ainda. E não só eu, hoje o programa está um pouco diferente, está aqui o Pedrão, não é isso, Pedrão? Tudo certo? Graças a Deus, tudo certo. Então tá bom, a Tainá também. Como é que tá a Tainá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. E hoje a gente vai abordar um assunto... Pedro, fala um pouquinho pra gente. Hoje a gente vai abordar um assunto aqui de Efésios, né? A gente já viu um pouquinho ontem, né, Pepe? O livro de Efésios. Aí agora a gente queria ver um outro trechinho aqui que é bastante interessante. Capítulo 2 do livro de Efésios fala assim, ó. É isso aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí depois lá no versículo 4 desse mesmo capítulo fala assim, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Um pouco longo, né, Pepe? O trecho que a gente leu. Só que, então, vamos chamar a atenção para os pontos principais aqui, ó. Se a gente pegar lá bem no comecinho, né, fala assim, ó, estando vós, vou trazer para a primeira pessoa do plural, né, Tainá? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E depois lá na frente, estando nós mortos em nossos delitos. E fala que o Senhor nos deu vida, né? Amém. Aqui fala assim, ó, nos deu vida e no outro também, Ele nos deu vida. Graças ao Senhor, né? O que a gente tem visto, né, Pepe, é que, imagina qualquer pessoa, se ela não tiver Cristo, depois, pelo que a Bíblia mostra, né, e é o que a gente crê, depois da vinda do Senhor, ela vai ser lançada fora, ela vai ser lançada para um lugar que a Bíblia chama de lago de fogo. Esse não importa quão boa a pessoa seja, não importa o que ela fez de certo, errado. Até alguns irmãos costumam falar que o único pecado sem perdão é não aceitar o Senhor, né? Por quê? Porque a Bíblia mostra que o caminho de todo aquele que não aceita o Senhor é um só. É o que a Bíblia chama de lago de fogo. Então, a gente acha muito rica essa passagem porque ela mostra para nós que o nosso caminho era o lago de fogo. A gente estava indo para lá já. O tempo, né? A gente estava indo para lá. É claro que o tempo ainda não chegou. Sim. Mas se você olhar lá na frente, o nosso lugar seria o lago de fogo. Sim. É só uma questão de tempo. Se a gente não tivesse aceitado o Senhor, né? Se Deus não tivesse tocado no nosso coração, porque também não é mérito nosso ter aceitado o Senhor, mas se o Senhor não tivesse tocado no coração e se hoje a gente não fosse do Senhor, nosso futuro seria o lago de fogo. Né? A gente precisa estar bem consciente disso. Não importa o que a gente faz de bom, não importa mais nenhum outro aspecto da nossa vida, né? O nosso futuro seria esse. Então, isso é uma questão para a gente ser grato ao Senhor, né? Porque o Senhor nos livrou desse lugar tão ruim, né? Que é o lago de fogo. Ô Pedro, e nesse ponto que eu ganhei muito, né? Que o Senhor, desde a fundação do mundo, Ele nos escolheu. Amém. Né? E quando Ele nos escolheu, Ele quis trazer a vida dele para nós, né? E a gente tem que tomar posse dessa vida, né? Que é intensa, é maravilhosa a vida de Cristo. É verdade. Ô Pedro, tem uns irmãos que até brincam, né? Fala assim, olha, nosso caminho era o lago de fogo. Tem aquele versículo que fala que nós somos... como um tição tirado do fogo. Tição é um pedaço de lenha, né? Tem uns irmãos que falam, eu fui tirado assim lá do fundo, já estava sendo queimado, mas o Senhor ainda viu alguma coisa em mim e tirou. Porque o nosso caminho realmente não tinha outra chance. E detalhe que a gente não falou, mas seria pela eternidade. É verdade. Não seria tipo, vou queimar a ponta do pé aqui. Não, é a eternidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Amém. Ele mudou essa nossa... Mudou. Graças a Deus. Mudou a nossa sorte, a nossa condição, mudou o curso da nossa vida e tirou a gente dessa condição de morte, né? De morte. É verdade. Graças ao Senhor, né? Só isso aqui acho que já é uma coisa assim para você ficar agradecendo ao Senhor pelo resto da sua vida, né? Porque, imagina, né? A Bíblia...
Você pode não conhecer a Bíblia, mas se você pegar para começar a conhecer, você vai ver que a Bíblia ela mostra o futuro de todos nós. Ela mostra o futuro daquele que não tem Cristo, mostra o futuro daquele que tem Cristo, ela mostra o futuro de todo mundo, de certa forma. O futuro daquele que não tem Cristo, segundo a Bíblia, e é o que a gente crê, é o lago de fogo. Mas detalhe, o futuro daquele que tem Cristo é passar a eternidade com Cristo. Amém. O futuro daquele que tem Cristo é passar a eternidade com todos os cristãos e com Cristo, claro, né? Então é muito rico, né? Porque imaginou se o Senhor tivesse te livrado do lago de fogo, mas tivesse te deixado num lugarzinho neutro, assim. Nem muito bom, nem muito ruim. Ainda assim seria um negócio fantástico, porque você fala, nossa, eu podia estar no lago de fogo, podia estar ser exterminado. Mas graças ao Senhor, né? Que além dele nos tirar do lago de fogo, ele vai nos colocar pela eternidade num lugar maravilhoso. Amém. Por quê? Porque vai ser na presença do Senhor, né? Amém. Muito rico, né? Então, que a gente tenha gratidão ao Senhor, né? Amém. Mas um ponto principal mesmo que a gente queria falar hoje é aqui do Efésios capítulo 1, versículo 4. Fala assim, ó. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. É o que você falou, né, Tainá? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amém. Graças ao Senhor, né? Porque a gente vê que o Senhor, por um lado, nos livrou do lago de fogo, né? Como a gente já está falando e tal. Por outro lado, Ele quer fazer algo em nós. Amém. Ele quer nos tornar, né? Não que Ele só escolha... Leia o texto aí na sua casa. Não que o Senhor ele só escolha, escolhi o Pepe porque o Pepe é santo e irrepreensível. Não é isso que está dizendo. Ele nos escolheu, não necessariamente nós éramos santos e irrepreensíveis, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos. É um ditado interessante que às vezes o pessoal até coloca em carro, né? Que o Senhor ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Né? Amém. O Senhor, ele não necessariamente falou, não, a Tainá ela é santa e irrepreensível, eu vou escolher a Tainá. Não, ele escolheu a Tainá do jeito que ela é. E aí, agora, ele quer nos tornar santos e irrepreensíveis. O próximo passo é esse, né? Próximo passo. Então, a gente vê que o Senhor, ele tem uma obra para fazer em nós. Isso eu acho muito rico. O Senhor, ele quer fazer... Não se acomode do jeito que você é. Você é assim hoje, mas o Senhor, ele quer te mudar, né? Amém. O Senhor sempre quer nos transformar, né? É verdade. A Bíblia nos mostra algumas pessoas. Claro que a gente não vai entrar aqui nas histórias, porque senão... A gente podia entrar em uma delas, pelo menos. Né? Porque senão não dá, mas mostra que há uma esperança, né, Pedro? Há uma esperança. Não importa como a gente é, o quão, vamos dizer assim, inútil. A gente fala, nossa, mas tem que ser santo e irrepreensível. Eu estou muito longe disso. Há uma esperança, né, Pedro? Com certeza. Quer ver? Um exemplo que a gente podia pegar aqui, na verdade a Bíblia tem vários, né? Mas um exemplo é o exemplo de um jovem chamado Onésimo. A Bíblia conta a história dele no livro de Filemon. É lá quase no finzinho da Bíblia, um pouco antes de Hebreus. Só para contar resumidamente a história, né? Filemon ele era um senhor, uma pessoa com algumas posses, né? E ele tinha alguém que trabalhava para ele que chamava Onésimo, né? Muito provavelmente um jovem ali que chamava Onésimo. Esse jovem, ele pegou e acabou defraudando, né? De alguma forma ele passou a perna, roubou, alguma coisa assim. Ele acabou defraudando Filemon. E isso na cidade de Colossos, né? Que dá origem aqui ao nome Colossenses da Bíblia. O que aconteceu? Ele pegou, roubou, alguma coisa assim, esse dinheiro do Filemon e acabou indo parar em Roma. Não sei onde ele passou antes de chegar lá e tal, mas ele acabou indo parar em Roma, né, Pepe? Só que em Roma, com quem que ele encontrou em Roma? Ele podia ter encontrado tanta gente, ele foi dar de cara justo com... Paulo. Ele foi dar de cara justo com o apóstolo Paulo, nessa época também estava morando em Roma, preso ali. Certo. Provavelmente ali na época que ele estava na prisão domiciliar, né? E aí, Onésimo, né, que era um escravo, que assim, se pegar no status da época, era o mais baixo possível, né, um escravo. E além de ser um escravo, quer dizer, não tinha nenhum prestígio social, ele era um escravo ladrão. E aí ele encontra Paulo. O Senhor coloca Paulo, né, no caminho de Onésimo.
E aí, a partir daí, a Bíblia começa, a gente pode falar certinho no segundo bloco, mas a vida de Onésimo começa a mudar, né? Graças ao Senhor. Então, no segundo bloco, a gente vai falar sobre como que o Senhor mudou a vida de Onésimo, mas só antes de encerrar esse primeiro bloco, a gente gostaria de convidar nossos caros telespectadores aí para um evento que vai ter, né, Pepe? Isso, nos dias 19 e 20 de março, certo? É sábado e domingo, vai ter o evento Desperta Geração. Esse evento, como o próprio nome já diz, o intuito é despertar a nossa geração. Então é um evento voltado mais para jovens. E aí no sábado vai ter reunião de manhã e à noite, e no domingo de manhã. É isso mesmo. É isso aí. Então sábado às 10 da manhã e às 8 da noite, e domingo às 10 da manhã. Isso, nos dias 19 e 20 de março. É isso aí. E nós contamos com vocês, não é isso, Porque, Pedro? sabe, Tainá, que tem bastante gente que vê os programas, ouve na rádio e tal, e às vezes tem um pouco de curiosidade de nos conhecer. É uma ótima oportunidade. Evento, né? É isso aí. Nos conhecer. E além de ser voltado para jovens, você que está em casa ou está trabalhando, ou às vezes está passando e está vendo a televisão, muitas das vezes você não é jovem, mas se você quiser vir para conhecer, né, você está convidado. É isso aí. Então, até o próximo bloco, a gente termina de falar a história do Onésimo aí, até daqui a pouquinho. Oportunidade imperdível. Imóbile lança a primeira etapa de vendas do loteamento Summerville, na Avenida Bianucci, a 1.000 metros do centro da cidade. Lotes a partir de R$115 mil com até 90 dias para pagar ou 20% de entrada e o restante em até 36 vezes. Não percam, apenas 20 lotes na primeira etapa de vendas. Ligue 99987-4641. Fale com Anderson e reserve o seu. Formas e Fios, escola profissionalizante. Cursos para estética facial, depilação, designer de sobrancelhas, massoterapia, manicure e pedicure, cabeleireiro, maquiagem, corte masculino. Você escolhe. A Formas e Fios capacita você para o mercado de trabalho. Mude de vida. Matricule-se já. 3715-3311. Ou vá agora mesmo a Formas e Fios. Assis 1162, na Galeria Ceregi. Bom, estamos começando o segundo bloco do programa Café com Deus. No bloco anterior a gente estava falando um pouquinho sobre a história de Onésimo, né? Então, só para recapitular rapidamente, Onésimo era uma pessoa sobre a qual a Bíblia narra a história, era um escravo, quer dizer, socialmente, era a classe mais baixa, né? Vamos dizer assim. Não tinha nenhum prestígio social e, além disso, era ladrão. Então, é uma situação bem complicada. Assim, né? Abaixo do escravo, escravo ladrão. Falando no aspecto do status social, né? 0. Ele roubou o senhor dele, assim, e acabou indo parar em Roma. De alguma forma, ele foi viajando de Colossos, ele foi parar em Roma. Em Roma, o Senhor colocou quem no caminho dele? Paulo, né? Paulo, nessa época em Roma, estava preso. E, de alguma maneira, provavelmente Paulo estava em prisão domiciliar, se eu estiver errado, vocês me perdoem aí, mas Paulo teve contato com Onésimo. E aí, isso aí mudou a vida de Onésimo, né? Aqui, quer ver, Pepe? Se a gente for ler lá, ó, olha o que fala sobre Onésimo. Ó. Isso é Paulo dizendo para o antigo senhor do Onésimo, né? Fala assim, ó, ele antes te foi inútil. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então, graças ao Senhor, né, essa história de Onésimo é um exemplo para todos nós, né? O caso de Onésimo é um caso gritante, assim, de uma pessoa que era inútil e depois se tornou útil. Por que ele se tornou útil? Porque ali com Paulo, né, Paulo, claro, ele era um evangelista, né? Sim. Onde ele encostava, ele pregava o evangelho. Então, Paulo apresentou a palavra para ele, apresentou o evangelho para Onésimo, e Onésimo se converteu, e Onésimo começou, de alguma forma, a servir o Senhor, né? A ponto de Paulo olhar para Onésimo e falar, puxa, esse aí pode ser útil ao Senhor.
Então, você nota a maneira como o Senhor mudou a vida de Onésimo? Ele era uma pessoa que era completamente inútil para Deus e era uma pessoa que era completamente inútil até para os homens. Né? Esse era porque ele não desempenhava a função dele de escravo, porque naquela época era uma coisa socialmente normal, né? E aí, depois, por meio de Paulo, né, o Senhor pôde contatar, o Senhor pôde entrar no coração de Onésimo e tornou Onésimo uma pessoa útil, né? Útil ao Senhor, né? Então, aí voltando no que a gente estava falando em Efésios, né? A gente estava falando lá que o Senhor nos escolheu de qualquer maneira. Quando fala, né, nos versículos que a gente leu em Efésios, que o Senhor nos escolheu, fala que escolheu, aí não coloca nenhuma, escolheu aqueles que... Não coloca nenhuma condição. Ele escolheu pessoas de qualquer maneira, mas... De certa forma, Ele quer nos transformar, né? De inúteis, o Senhor quer nos tornar úteis, né? Amém. Aqui, se a gente olhar o Onésimo, imagina, né? Como você falou, ele era escravo, só que ele conseguia ser pior que um escravo, porque ele era um escravo ladrão ainda. Então, assim, as pessoas possivelmente olhavam para ele e falavam, nossa, esse cara... Talvez até os próprios cristãos da época, os irmãos olhavam e falavam, nossa, esse aí não tem jeito. Mas a gente vê que o Senhor foi mudado, como você leu em Filemão 11 aqui diz que ele era o último, mas agora ele é o último. Então, como a gente chegou a falar no primeiro bloco, tem esperança para todos nós. Amém. Às vezes a gente se sente tão inútil, é tão ruim se sentir inútil, você não achar a sua função, você se sentir inútil, é muito ruim. Mas o Senhor, ele pode mudar isso. É verdade. Né? A gente precisa também abrir o nosso coração e dispor o nosso coração para o Senhor mudar essa nossa condição. É verdade. Talvez até, assim, estejam nos assistindo pessoas que já serviram o Senhor em alguma época e tal, e estão um pouco afastadas, né? E aí é natural que quem já teve uma experiência do Senhor depois se afasta, não vai sentir paz, né? A pessoa fica, nossa, mas não estou fazendo nada para o Senhor, e o Senhor investiu tanto em mim, não estou fazendo nada pelo Senhor, né? Mas que o Senhor possa nos iluminar, né, por meio dessa palavra. E esse ponto, né, é muito importante, porque o Senhor, Ele te escolheu. Amém. Sabe, a gente tem que tomar posse dessa palavra, sabe? Amém. E o outro ponto, assim, que eu vejo, né, que em Gênesis fala que nós somos imagem e semelhanças de Cristo, né? Quando as pessoas veem isso, muitas das vezes você não precisa falar nada, só pelo teu jeito de agir. Amém, né? Isso aí. Então... desperta esse dom que você tem de servir ao Senhor, né? Esse ponto agora que a gente quer passar, essa vida que a gente quer passar de Cristo, você praticando essa vida de Cristo. Né? Esse ponto aí do dom é fundamental, né? Porque, tá bom, nós somos inúteis e queremos nos tornar úteis ao Senhor. Ou somos úteis e queremos nos tornar ainda mais úteis ao Senhor. Mas como que isso funciona na prática, né? Aqui em Efésios explica. Efésios capítulo 4 fala assim, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando do Senhor Jesus, né? Quando Cristo subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você não nota na sua experiência, você não nota, Pepe, que você tem facilidade para falar, Tainá tem facilidade, vamos supor, para tocar, eu tenho facilidade para, sei lá, fazer o quê. Mas cada um tem uma facilidade para fazer alguma coisa. Naturalmente, a personalidade da pessoa direciona ela para aquilo. Né? Nós vivemos aqui um viver da igreja. Né? Todo final de semana a gente está junto, durante a semana também muitas vezes. Né? E cada um faz uma coisa no ajuntamento. Né? Cada um faz uma coisa. O que é isso? São os dons que o Senhor nos deu. Mesmo que você, às vezes, não se entregue, não realmente pegue um dom e comece a exercitar, o dom você tem. Então, para nós sermos úteis ao Senhor, qual que é o caminho? A gente pegar aquele domzinho que o Senhor nos deu e a gente ser fiel em exercitar aquilo que o Senhor nos deu, né? Esse é o caminho para a gente ser útil. Trabalhar isso e não desistir, porque às vezes a gente fala também, nossa, mas eu não tenho esse dom, ou eu não sei qual é esse dom que o Senhor me deu. Mas a gente não pode desistir, porque se desistir também nunca vai saber, nunca vai saber. Vai descobrir. A Bíblia conta, né? A gente não tem tempo para contar as histórias todas que a gente gostaria de contar, mas tanto no Velho Testamento quanto no Novo, a Bíblia conta várias histórias de pessoas que tiveram muitas dificuldades, que a princípio você olha para a história da pessoa até um certo ponto, você fala, nossa, mas
essa pessoa é inútil a Deus. Sim. Aí você olha até um outro ponto e fala assim, nossa, mas é inútil. Você olha até um outro ponto e fala, nossa, é inútil. Aí você olha lá na frente, muitos anos depois, no final da vida, aí você fala, puxa, olha o tanto que ele foi útil ao Senhor. Aí você nota uma coisa, ele não desistiu. Não desistiu. Né? Pelo contrário, ele foi sempre perseverando em exercitar aqueles dons que o Senhor deu, né? Graças ao Senhor. Um exemplo também que eu já escutei, né, de uma irmã da igreja, que eu fui para a conferência de jovens, e ela falou assim, eu não sabia o que fazer, né? E eu fui orando para o Senhor, para Ele me mostrar o meu dom, e Ele mandou eu começar simplesmente apontando um lápis na sala das crianças. Olha pra você ver, não é uma coisa assim que você fala assim, nossa, eu tenho que tocar, eu tenho que saber falar. Não precisa aparecer. Sim, é uma coisa simples. Sim. Porque, orando em casa. Porque nós somos membros de Cristo, né? Amém. Tipo assim, você, por exemplo, você ouve, só que a tua orelha, ela não fica mexendo. Ela não, muitas das vezes você nem percebe que a orelha tá ali. Ela tem uma função muito especial no nosso corpo. Então a gente precisa ser assim, a gente não precisa, nem o Pedro disse, a gente não precisa aparecer. O importante é ser útil, né? Sim. Graças ao Senhor. A Tainá falou aí sobre conferência de jovens, né? O evento de jovem que a gente sempre costuma frequentar. Eu queria aproveitar o gancho para convidar todos os jovens aí que estão nos assistindo, né? E os que não são tão jovens ou que são jovens há muito tempo, podem vir também nos visitar. É um evento que nós vamos ter para jovens aqui em Poços de Caldas, né? Nos dias 19 e 20 de março, né, Pepe? Sim. 19 e 20 de março. Marca aí na sua agenda. Às vezes você tem um pouco de curiosidade, quer nos conhecer. Muita gente aparece aqui no final de semana, né? Eu vou contar um detalhe para vocês. E não conhece nenhum irmão, não tem relação pessoal com ninguém, mas fala, eu vi vocês na TV, fiquei curioso, quis vir aqui conhecer vocês. É verdade. Aproveita essa data aí, você que é jovem, vai ser um evento só para jovens, vão vir vários jovens da cidade, vários jovens da região, e a gente vai ter algumas reuniões aqui, algumas palestras, alguns momentos especiais aí no sábado de manhã, às 10 da manhã, sábado à noite, às 8 da noite, e no domingo de manhã novamente, às 10 da manhã de novo. Então fica aí o convite. Amém. Amém? É isso aí. É isso aí. Que o Senhor abençoe todos vocês. Amém. Amém.